Olá, uma boa tarde a você. Trazemos agora nessa edição do Agricultura BR situações muito especiais para você, produtor rural, que nos acompanha diariamente. Lembrando que a sua participação é sempre fundamental, é importante, então participe conosco pelo nosso WhatsApp 67996562266 ou ainda pelo Facebook e Twitter do Agricultura BR. E olha, vou começar o programa hoje, ou você vai ter o programa hoje, falando sobre temas importantes. Você vai saber sobre plantio na palhada, vai saber sobre como que tem sido o cenário internacional para a soja certificada. Nós vamos falar de milho, você vai ter informações a respeito de culturas que são trabalhadas no Brasil, que tem dado ótimos resultados aos produtores rurais. Tem entrevistas exclusivas que você acompanhou durante o ano de 2019 aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi e muito mais. E eu começo o programa de hoje falando a respeito de um produto no qual o Brasil lidera, a soja certificada. Aliás, quando falo o assunto é soja, Brasil tem liderança em todos os aspectos. E olha só, em relação a essa variedade de soja, a Europa continua sendo o principal destino, é quem mais compra soja certificada no país. Entretanto, nós tivemos durante o ano de 2019 muitos registros de embarques para a Ásia. Para falar a respeito deste assunto, a minha colega Sara Keshoff conversou com o representante da Associação de Soja Responsável sobre como que os mercados internacionais têm absorvido esse produto aqui do Brasil. Acompanhe. Cid Chances, nós já conversamos outras vezes. Seja bem-vindo aos estúdios do Canal do Boi na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vamos falar então do mercado de soja certificada. Bem-vindo. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui para divulgar esse mercado para produtores e outras oportunidades de mercado para empresas que querem originar essa soja responsável. Cid, a última vez que a gente conversou, eu lembro que você falou que o mercado estava crescendo e agora já tem as informações do crescimento do ano de 2018, de quanto que foi a expansão da soja certificada a nível global. Exatamente, é um trabalho muito forte que a associação está desenvolvendo para crescer esse mercado. A gente conseguiu atingir 28% de crescimento de um ano para o outro, ou seja, de 2017 a 2018 foram 28%, mais de 10 empresas novas comprando, hoje já são mais de 80 empresas comprando essa soja certificada no mundo todo, um crescimento bem interessante que vem a beneficiar e premiar os produtores que fazem bem feito e que têm as suas propriedades certificadas através dos critérios da associação RTRS. Hoje o Brasil tem mais de 80% dessa soja certificada, do número de hectares, vem do Brasil, são de produtores brasileiros. E com isso só está aumentando graças ao trabalho que é bem feito por esses produtores, que gera uma questão onde os vizinhos gostam de saber que os seus pares estão certificados e querem certificar também, querem ter esses benefícios dessa certificação, essa melhoria de gestão na sua fazenda e tudo isso auditado por um organismo internacional. O principal mercado desse produto certificado, da oleaginosa que a gente está falando em específico, continua sendo a Europa? Continua sendo a Europa, a gente vê ainda com uma grande oportunidade ainda de crescimento na própria Europa. A Europa, queira ou não queira, falam que a Ásia é um mercado muito maior, com certeza, mas a Europa ainda é o segundo maior mercado da soja brasileira. E são muitos países, né, que você tem cada um diferentes políticas, diferentes associações, diferentes empresas que atuam nesse mercado da soja. E cada ano o RTRS está expandindo para novos países e novas empresas. Então ainda tem um trabalho bom a ser feito lá e a gente acha que o trabalho está sendo bem feito, graças a isso, esse crescimento de 28%. Cid, falando do trabalho para o lado de dentro da porteira, para quem que é interessante ter a soja certificada hoje? Hoje é muito interessante para todos que querem ter a segurança de onde está vindo o seu produto, de onde está vindo aquela soja, de onde está sendo aquele fornecimento de ração ou mesmo da indústria alimentícia, né? No consumo de alimentos para o ser humano também, não só para a ração que vai para suínos, frangos, bovinos, né? Então, todos que queiram ter essa rastreabilidade, saber de onde está vindo esses produtos é importantíssimo. E para o produtor também tem os benefícios, porque ele vê uma melhora de qualidade de vida dos seus funcionários mais engajados nesse trabalho, eles entendem que
se alguma coisa der errado, ele pode perder aquela certificação, e todos ficam atentos ao processo produtivo e tentam produzir da melhor forma na propriedade. Legal, Cid, a gente falou então que a Europa é o principal comprador da soja certificada e a gente sabe que a China é o principal comprador de soja de um modo geral a nível global, né? Existe algum interesse aí por parte do país asiático nesse mercado também ou ainda não há uma manifestação, considerando que as quantidades são muito volumosas ainda? Sim, a gente já teve um interesse bem legal no último ano. Tivemos a primeira venda de soja RTRS para a Ásia, não foi especificamente para a China, foi para a Tailândia, mas graças a isso, essas empresas constituídas na Tailândia, empresas do Japão, empresas da China nos procuraram, estão começando a participar das discussões, algumas já são membros da RTRS, vão participar da nossa conferência e eu acredito que em breve esse mercado vai estar despertando e começando a adquirir volumes maiores de soja certificada. Tá certo, esse foi então Cid Sanches, consultor da Associação Internacional de Soja Responsável, e nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. Aí você pode rever as entrevistas acessando os canais do Canal do Boi, no YouTube, no Facebook, no Twitter e por aí vai. E olha, daqui a pouco nós vamos falar sobre plantio na palhada e você vai saber também da utilização do pó de rocha, como que isso tem conseguido trazer resultados excelentes para a agricultura e pecuária sustentável. Eu lembro sempre que a sua participação é importante, então participe conosco do Agricultura BR através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Eu vou para o intervalo e volto já. E as vendas de café especiais do Brasil encontraram no ano de 2019 um cenário muito propício. Inclusive, com um ano de muita pressão negativa sobre os preços do café, foi uma saída muito boa para o cafeicultor. E esse café especial aqui do Brasil atingiu diversos mercados. E este é o assunto dessa entrevista que você acompanha agora no Agricultura BR. Obrigado por ter vindo, Marcos. Vamos falar um pouco sobre a importância do cafeicultor cuidar bem do cafezal para obter um café de qualidade. É muito difícil conseguir um café de qualidade? Ótimo. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade e o convite e vim aqui contribuir com informações que possam auxiliar o nosso produtor a melhorar, como foi comentado, né, sobre a qualidade da bebida do café. Quando nós tratamos do assunto de qualidade, lógico que isso se envolve por vários fatores que o produtor enquadra ali na sua lavoura. Isso começa desde da escolha do local, que é importante na cultura do café que essa planta esteja numa altitude de maior elevação, por causa das condições climáticas que vão favorecer esse melhor desenvolvimento da planta, a escolha de um solo mais fértil, e o manejo com bom equilíbrio nutricional, um bom controle fitossanitário, porque as folhas, a parte aérea da planta é fundamental para a captação da energia. E essa energia captada, gerada, será destinada para a formação dessa planta, como também a reserva para essas novas flores, esses frutos que serão gerados. E essa qualidade final depende muito do que nós fazemos e empregamos nessa lavoura, nesse manejo que fazemos, até essa perfeita, essa adequada formação dos grãos. Essa adequada formação do grão, logicamente, irá refletir, resultar numa melhor qualidade dessa bebida, desse tipo de café ao final do sistema produtivo. Ou seja, produzir um café de qualidade exige, lógico, um trabalho de melhor qualidade. Mas é muito complicado obter um café de qualidade para quem já está no mercado há muito tempo, produtor que já está há alguns anos no mercado. É complicado introduzir isso na fazenda? Logicamente, como já está há muitos anos, logicamente ele tem uma bagagem o produtor tem uma bagagem de conhecimento e sinalizações do que ele pode, dentro da sua lavoura, a modificar ou melhorar algum sistema produtivo. O que você julgaria mais importante enquanto engenheiro agrônomo? O mais importante, considerando o aspecto que já tem a lavoura,
a sua propriedade é realmente adotar os tratos culturais. Os tratos culturais que vão proporcionar esse melhor desenvolvimento da planta. Ou seja, é preciso estar atento mesmo. Sempre, todo momento atento, né? Embora uma cultura perene, que nos traz uma segurança de trabalhar com ela, mas é importante sempre a todo momento estar acompanhando ela. Que nossa condição climática no nosso país está sempre passando por algumas variações, seja um excesso de chuva, uma variação térmica, ou uma estiagem de chuva afetando essa disponibilização de água, consequentemente de nutrientes no solo. Então sempre há tempo para que a gente possa fazer alguma medida e faça conduzir essa planta a caminhar onde ela está programada geneticamente a chegar e atingir a sua melhor produtividade e a sua melhor formação desse grão. Bom, café de qualidade é um assunto que hoje está em discussão, não só no Brasil, como em todo o mundo, a melhoria da qualidade do café. Agora, muita gente não sabe, mesmo o cafeicultor não sabe diferenciar o que é um café de qualidade, um café especial, de um café comum, chamado café commodity. O que é um café especial? Um café especial é um grão de café que foi bem formado e que nesse grão ali, gerando a bebida, é avaliado alguns fatores. Na verdade, são 10 fatores que compõem a análise sensorial, que vai de uma escala de 0 a 100. Logicamente, quanto maior essa pontuação, ele atingindo acima de 85 pontos, que nós falamos, ele já é classificado num café especial. Entre essas características, as 10, estariam, por exemplo, o odor, o sabor... O sabor, a acidez, a textura, que são esses 10 fatores que compõem o produto, a somatória dessas notas nessa escala, né? Atingindo ali próximo de 80, 85. Quanto mais, logicamente, maior qualidade. Bom, a importância de um café de qualidade é que pode ajudar na separação do café comum, né, em partes da propriedade, ajudar a minimizar os custos de produção. É um café que tem tido uma valorização crescente no mercado. O consumo de café especial cresce muito, Com Revoredo? certeza, né? E tem crescido numa velocidade muito, muito grande, que nós temos observado os padrões, o hábito do brasileiro, eu penso aqui no Brasil, mas fora do Brasil, para que a gente consiga exportar o produto, de início precisa ter um café especial. Ou seja, um importador já exige um café melhor? Já exige que você tenha um café de qualidade, com uma pontuação adequada, né? Então isso abre mercado. Com certeza, não somente para o Brasil, que logicamente diferenciamos aqui dentro do nosso país, de fato, mas para que tenhamos a ocorrência de exportar esse café, logicamente que o fator mínimo é que tenha um café de qualidade. Outros fatores se seguem, que dependendo desse importador, desse comprador, também exige que além de ter esse café de qualidade, também tudo que aconteceu nesse sistema produtivo, no aspecto se esse produtor, esse empresário se preocupou com a questão do meio ambiente, utilizando produtos de menor residualidade, que não afetasse esse meio ambiente, e também nas questões trabalhistas, sociais, Ou seja, hoje produzir um café de qualidade exige aí um conhecimento e uma dedicação bem maior do que no passado. Com certeza, com certeza. E esse é um dos pontos que o Brasil tem conseguido uma grande parcela em exportação, que os nossos produtores investiram ao longo desses últimos anos em muita tecnologia e capacitação das pessoas envolvidas, seja no sistema da lavoura, da produção, como também no aspecto de processamento, de armazenamento desses grãos, que isso diferenciou a qualidade e conseguiu colocar o Brasil aí em patamares muito importantes no mercado de café. Bom, a Altec, empresa gerenciada na parte especializada em hortifruti e café, pelo Marcos Revoredo, desenvolveu alguns produtos que contribuem para a melhoria da qualidade no campo de alguns produtos, entre eles o café. Exato. Qual é a tecnologia da Altec
para o café especificamente? Perfeito. Nós temos tecnologias para atender toda a fase de desenvolvimento da planta, seja fertilizantes sólidos, ou produtos que também promovem a melhor disponibilização de nutrientes no solo, produtos que promovem um balanço hormonal, uma regulação da planta, também produtos que promovem uma melhor formação vegetativa e florescimento, mas temos um produto que estamos aí há muitos anos trabalhando em pesquisa para que traga uma confiabilidade técnica de eficiência do produtor, que tem um envolvimento bem direto na parte de qualidade, que é um produto que tem potássio e aminoácidos específicos, que intensifica o transporte dos fotoassimilados que estão na reserva ali da folha da planta e sejam destinados de uma maneira mais intensiva para esses frutos. E durante a formação do fruto da planta, o dreno principal são os frutos, na programação genética. Quando promovemos essa redução do estresse da planta, fazendo com que ela consiga, de uma forma programada da sua genética, logicamente que intensifica esse transporte de maneira mais acelerada. E o fruto fica melhor? Fica, porque nós aplicamos, é um produto bem técnico, que tem que ser aplicado, por exemplo, o que está acontecendo agora em algumas regiões, tem que ser aplicado na fase de verde cana e no início da fase cereja, quando a planta está aproximadamente com 5% de cereja. E, consequentemente, teremos um melhor enchimento desses grãos, melhor formação desse grão, e uma concentração do fruto cereja e de passa, para que o produtor consiga colher essa maior porcentagem e que vai influenciar naquela qualidade da bebida. Então, um produto bem específico que vai influenciar diretamente na qualidade da bebida do café. E melhora mesmo? Com certeza, com certeza. Bom, a Alltech não é a única empresa no mercado que tem propostas nesse sentido, mas é uma das mais conhecidas, empresa norte-americana, mais de 30 anos no mercado, trabalhando com agronegócio, e no mercado do café, esse produto específico que ajuda na qualidade, né? A perspectiva de ganho ao usar produtos que estimulam esse transporte, né, vamos dizer, de alimento, né, da planta para o fruto, dando ao fruto melhor qualidade, o rendimento melhora quanto? Logicamente que isso vai depender da lavoura. Quando nós temos uma lavoura que está numa situação mais estressante ou está passando um momento estressante, logicamente que a diferença vai ser mais... ser menor. A diferença vai ser maior. Ah, vai ser maior? Quando temos um manejo que já bem feito, muito bem feito, né? Nós também temos um ganho também diferente, né? Bem significativo, mas porém menor. Mas quando nós tratamos no aspecto de qualidade, temos o ganho na produção, no ganho de sacas por hectare, que também vamos ter com o produto. Mas o ganho de pontuação, 0,3, 0,5 pontos a mais, já coloca o produtor numa classificação diferente da comercialização. Logicamente, isso diferencia ele de conseguir colocar o produto dele no mercado, uma condição melhor, ou até mesmo nessas competições, né, nesses leilões de cafés de qualidade, colocar ele numa disputa melhor, com certeza. Ou seja, o produto que você utiliza, né, depois de pesquisas científicas, traz qualidade para o fruto. Qualidade para o fruto, para o grão, consequentemente para a bebida desse grão de café. Bom, e a proposta, né, da Alltech. Eu acabo de ouvir Marcos Revoredo. Marcos Revoredo é engenheiro agrônomo especializado, né, gerencia a parte da empresa que é especializada em hortifruti e café. Agradeço sua presença aqui, obrigado por ter vindo. De olho na informação, voltamos ao programa. Obrigado. Vamos falar agora do uso da palhada na cobertura do solo. Para falar a respeito deste assunto, o repórter Vinícius Souza conversou com o professor Eduardo Barreto e você acompanha agora na Agricultura BR. Nosso assunto é o plantio direto, esse é um sistema de produção de palhadas, né? A gente acompanha tudo isso, inclusive o Canal do Boi vem falando sobre esse tema já há algum tempo, mas quem vai conversar com a gente sobre isso, vai deixar tudo muito mais claro, é o professor Eduardo, que está aqui do meu lado. Professor, eu quero agradecer a sua participação, seja muito bem-vindo ao Canal do Boi. Eu começo perguntando sobre a definição do plantio direto. Boa tarde, muito obrigado.
O plantio direto é um sistema de plantio, né, como o próprio nome já diz. Ele tem alguns princípios. O primeiro deles, ele não tem o revolvimento do solo. Segundo, ele exige a manutenção de uma palhada, né, sobre o solo. E esse sistema precisa ser manejado. Ele é considerado hoje um sistema conservacionista, né, que tem melhores resultados em termos de conservação do solo, preservação do meio ambiente e também tem resultados de produtividade. Então, a definição do plantio direto é basicamente isso. Professor, como que está o plantio direto aqui no estado do Mato Grosso do Sul? A maioria das áreas de agricultura, né, que a gente vê aí o plantio, as principais culturas do estado, né, soja e milho, né, quase a totalidade delas executa o sistema de plantio direto. O que ocorre hoje é que a gente tem alguns gargalos, se a gente olhar o sistema como um todo, né? O que está mais eficiente hoje no estado e nas regiões de cerrado, se a gente olhar pelo Brasil, é justamente a produção de palhada, que é um dos pilares do plantio direto, né? Quando a gente tem uma produção de palhada deficiente, o nosso sistema de plantio direto ele não está indo bem. Então, os benefícios que a gente pode colher do sistema passam a ser menores, né? Atualmente, quais as plantas de cobertura que a gente tem disponível? Olha, depende da região. Se a gente colocar mais ao centro-sul do estado, nós temos aí possibilidade de cultivos de aveia, trigo, cereais de inverno. Se a gente vem mais para a região aqui do centro-oeste, a gente pode trabalhar com o milheto, com a braquiária, que eu gostaria de falar disso no final, né, que é a que tem maior potencial hoje para o estado. E outras plantas também que têm outros benefícios, como por exemplo fixação de nitrogênio. A gente tem a crotalária, nabo forrageiro e assim por diante. Tem várias espécies que podem ser manejadas. Professor, agora qual é a melhor opção e quais os benefícios que são trazidos por ela quando a gente fala de plantio direto? Hoje, para o nosso estado, a gente tem uma planta que tem uma alta capacidade de produção de biomassa, que é a braquiária. Todo mundo conhece braquiária, né? E ela pode entrar dentro do sistema, ela sendo semeada junto com o milho safrinha. Então é assim, ó, planta a soja, colhe a soja. O que aconteceu esse ano? A gente tem um atraso no plantio da soja. As áreas que tinham boa condição de palhada, o plantio fechou muito mais cedo. A gente conseguiu ganhar 2 semanas, e às vezes até 3 semanas de antecipação do plantio. Então a soja foi plantada mais cedo e o milho vai ser cultivado num período que ainda tem chuvas. Então quando a gente tem uma palhada boa, né, e essa palhada ela é semeada junto com o milho, a gente tem uma melhor cobertura do solo, que precisa ter por volta de 80%, aí, mais ou menos 5 toneladas de palha por hectare, para que a gente tenha a conservação do solo, que é a manutenção da umidade do solo, dos micro-organismos, a redução das perdas por erosão, uma melhor fertilidade do solo, uma menor queima de matéria orgânica, uma menor lixiviação também de nutrientes, que a gente utiliza aí nos adubos, né, das culturas. Então, o que a gente tem de melhor hoje é pouco utilizado no estado, né, que seria o plantio da braquiária junto com o milho. Aí a braquiária nasce, o milho é uma planta forte, ela se desenvolve muito mais rápido e ela acaba sufocando a braquiária. Então a braquiária não vai competir com o milho, essa braquiária vai ficar nascida no solo e o milho vai produzir normalmente. Quando chegar lá, março, abril, que é o período de senescência do milho, que as plantas começam a secar, as folhas começam a murchar, o sol começa a entrar no sistema. E aí essa braquiária começa a se desenvolver. E ela já vai produzindo biomassa. Então, quando eu entro para colher o milho, eu já tenho essa braquiária praticamente formada, que dá uma excelente cobertura do solo. Se nós andarmos pelo estado agora, nas áreas de soja, a maioria das áreas não tem nem 50% de palhada sobre o solo. E as áreas de braquiária, a gente encontra áreas com 100% de cobertura do solo. Então a pergunta é, que tipo de plantio direto que nós estamos tendo no estado, né? E eu diria hoje, o principal gargalo do sistema produtivo agrícola do estado está nesse processo de formação de palhada, que aí a gente não tem os benefícios. Então o solo acaba se degradando, compactando, que vai exigir mecanização, que isso está fora, né? O plantio direto não tem mecanização do solo. E quando nós temos um sistema funcionando bem, os verdadeiros benefícios, que são as áreas mais tradicionais que a gente conhece do Paraná, que fazem plantio direto desde a década de 70, sem revolvimento do solo, a gente passa a trazer essas condições ideais do sistema para o estado. E quem é que vai ganhar? O produtor, os mananciais de água, né? E a sociedade como um todo. A gente passa a ter um sistema mais eficiente e conservacionista, funcionando plenamente no estado, né? Que o que tem hoje é uma baixa produção de palhada, solo descoberto, então a gente tem um plantio direto que não está bem. Professor, e quais os benefícios indiretos para o plantio da soja e o controle do mato?
Olha, os benefícios indiretos aí, ó, vejam bem. Um dos grandes problemas da cultura da soja é o controle do mato. Hoje a gente tem variedades de espécies daninhas, né, que são resistentes aos principais herbicidas utilizados. A gente tem resistência ao clorimuron, tem resistência ao Roundup. E aí, como é que a gente vai manejar isso aí em pós-emergência, depois que a soja nasceu? Né? Por exemplo, a principal delas é a bulva, que tem resistência a 4 já princípios ativos de herbicidas. A gente tem que fazer o manejo dela lá na cultura do milho, no milho safrinha, no verão. A gente controla a bulva com atrazina no milho, que aí tem boas opções de moléculas seletivas. E a gente entra com uma boa produção de palhada, que vai sufocar a infestação das plantas daninhas para o ano seguinte, quando eu entrar com a soja, eu ter uma menor incidência do mato, né? E basicamente são esses os principais efeitos indiretos que eu diria aí para o plantio direto, que o agricultor deve pensar, porque não é fácil controlar plantas daninhas com alto grau de resistência como a gente está tendo hoje. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos trazer assuntos importantes para o produtor, como da recuperação judicial para o produtor rural, para o proprietário de fazendas. Daqui a pouco você vai entender essa polêmica do ano de 2019, recuperação judicial não só para o produtor rural com inscrição de pessoa jurídica, mas também de pessoa física. É uma entrevista que nós realizamos durante esse ano aqui no Canal do Boi, nesse ano de 2019. Aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR. Você entra em contato pelo 67996562266. Eu vou para o intervalo e volto já. E durante o ano de 2019, eu recebi muita gente importante por aqui no Agricultura BR. Um deles foi o advogado Gustavo Passarelli, que é um especialista na área rural. O tema da nossa entrevista aconteceu sobre a recuperação judicial para produtores rurais. Aquela recuperação judicial que antecede o produtor rural ter feito a inscrição do CNPJ como pessoa jurídica. Aquelas dívidas anteriores, quando eram pessoa física, passam a ser consideradas numa possível recuperação. E essa foi a pergunta que eu fiz ao Gustavo Passarelli sobre essa decisão do STJ. É importante estabelecer que a recuperação judicial vem a substituir a antiga concordata. É um processo que existe no sentido de se conseguir algum prazo, de se conseguir algum oxigênio financeiro para que o produtor, ou no caso o empresário, consiga renegociar os seus débitos e, em virtude dessa renegociação, manter a sustentabilidade do seu negócio. A recuperação judicial, então, ela vem com a ideia de se tornar o procedimento mais simples do que era a concordata antigamente, porque a concordata, na verdade, restringia, limitava ou praticamente acabava com os créditos da empresa e inevitavelmente levava à falência. E a recuperação judicial tem essa finalidade de se conceder um prazo com uma ampla renegociação com a participação de todos os credores, a aprovação de um plano de pagamento, o cumprimento do plano de pagamento e, por via de consequência, o soerguimento dessa empresa, desse produtor rural, para que ele possa exercer a atividade. Esse é o panorama do projeto previsto para a recuperação judicial. A lei especificamente exige como requisito, um dos requisitos para que se possa fazer o pedido da recuperação judicial, que se esteja exercendo há pelo menos 2 anos a atividade empresarial devidamente registrada na junta, ou seja, um empresário devidamente constituído. E a discussão que chegou ao Superior Tribunal de Justiça recentemente, numa votação que inclusive não foi unânime, houve votos em sentido contrário, foi no sentido de se entender se débitos de um produtor rural que hoje é pessoa jurídica, mas que antes ainda tinha débitos na pessoa física, se estes débitos da pessoa física poderiam ou não ser incluídos no plano de recuperação judicial. Bom, dentro da lógica, para quem está ouvindo, Passarelli, nós temos a seguinte situação. Pensando no produtor rural, tá? O empresário rural, em determinado momento, tá? Ele atua, ele tem a sua produção. Vamos supor aqui que ele seja um produtor de boi magro, de bezerro e boi magro. Faz cria e um pouco de recria. Atuou como pessoa física durante um bom tempo, então ele estava negociando isso, né? Ele estava vendendo esses animais para quem faz a engorda, né? Para os invernistas, e ele estava ali fazendo negócios. Então, é uma atividade empresarial, ainda que ele não tenha o registro, né, legal como pessoa jurídica. Depois de um certo tempo, ele faz. Pela lógica, ele continua fazendo a mesma atividade,
só que o recolhimento de impostos, de tributo, talvez, que tenha ficado diferente. Eu estou certo nesse pensamento? Exatamente. Na verdade, a discussão jurídica que existe sobre esse tema é sobre a natureza jurídica do ato de constituição da pessoa jurídica. Ou seja, no momento em que eu vou à junta comercial e faço o registro de um contrato social de uma pessoa jurídica, se este ato é constitutivo ou meramente declaratório. Se esse ato for meramente declaratório, e foi esse o entendimento que prevaleceu no STJ... Aparentemente é. E aparentemente é, porque não há mudança da atividade, eu continuo exercendo a mesma atividade, só que diferente, sob uma titularidade diferente do ponto de vista da ficção jurídica, que é a constituição de uma pessoa jurídica, esse ato seria meramente declaratório e simplesmente significaria a continuidade de um exercício de atividade, só que agora sob uma nova roupagem da pessoa jurídica exercendo a atividade. Nessa linha, o produtor continua, então, exercendo a mesma atividade que exercia na pessoa física e na pessoa jurídica, e o STJ defende o quê? Que como esse ato é declaratório, ele simplesmente é uma continuidade, por isso, esses débitos anteriores poderiam ser incluídos na recuperação. E vale uma ressalva interessante também, que o Código Civil de 2002 tratou expressamente da possibilidade de o empresário rural, e até utiliza-se dessa expressão, o empresário rural, requerer o seu registro na junta comercial para fins de caracterização formal da qualidade de empresário. Mas, no meu entendimento, a definição de empresário não se faz necessariamente simplesmente pelo registro perante a junta comercial, mas sim pelo exercício da atividade empresarial. E nós todos que conhecemos o agronegócio já faz algum tempo, podemos, sem dúvida nenhuma, analisar a evolução do agronegócio ao longo desses anos todos. E os produtores rurais, com toda a tecnologia com que trabalham hoje, com todo o planejamento, com todo o nível de investimento, os resultados que têm sido alcançados, na minha opinião, são empresários na acepção da palavra, e sendo que esse ato de registro é meramente declaratório para formalizar uma relação, uma situação jurídica pré-existente. Então, é algo que nós vivemos, eu também considero, né, dentro da minha condição do que eu conheço de direito, que é um ato declaratório, e o STJ, que é o que importa, considera também. E aí nós temos esse ponto que, de certo modo, reconhece algo que o produtor rural já fazia. Portanto, vou classificar aqui como um benefício. Por outro lado, Passarelli, há outras questões que acabam recaindo sobre o produtor rural por conta dessa decisão. Uma delas é em relação a um fator que nós estávamos vendo aqui no Brasil. Há um recuo na taxa de juros que é evidente. Nós temos a taxa básica de juros caindo mês a mês, a viés de queda ainda, deve chegar ao final do ano a 4,5%. E nós tínhamos fundos de investimentos vindo para o Brasil, internacionais, para investir em agronegócios, financiamentos, principalmente a chamados juros livres, recuando para o produtor rural dentro de um ambiente que esse plano agrícola vai ficar menos importante para o produtor. Só que aí quem faz esse empréstimo, quem faz o financiamento, precisa de garantias. Como é que esse empreendedor, né, quem faz aí a concessão do crédito, pode ter garantias do produtor, já que ele pode estar vindo com outros débitos e, por exemplo, pedir uma recuperação judicial no vigor de um financiamento como esse? Na verdade, como toda posição jurídica que se adote no sentido de se interpretar uma lei, qualquer que seja ela, de uma maneira que estenda a aplicação dos seus efeitos, pode trazer um risco de insegurança jurídica. Ou seja, a lei de recuperação judicial é muito clara quando ela estabelece que só pode pedir recuperação judicial aquele que exercer atividade empresarial já devidamente registrada, devidamente regularizada, por um período de 2 anos. Então, o que o STJ está a nos dizer com essa última decisão é de que produtores rurais outros, que não atendam aquele requisito de 2 anos de registro, podem pedir a recuperação judicial. Pessoas de fora, notadamente de outros países, podem ver esse tipo de decisão como um risco de insegurança jurídica, porque, na verdade, eu tenho uma lei que me diz que determinado comportamento é possível e o judiciário vem e me diz que um outro comportamento também é possível. Uma das consequências da declaração da recuperação judicial é justamente que todos os credores, é óbvio que aí você tem os créditos privilegiados, os créditos trabalhistas, os créditos tributários, previdenciários e também aqueles que gozem de garantia hipotecária, por exemplo, que seria a garantia que esses investimentos exigiriam, mas é fato que todos eles entram no plano de recuperação judicial.
De sorte que não há como um desses fundos conseguir alguma garantia que fique fora do plano, desde que essas garantias todas, e na maioria das vezes são, propriedades rurais destinadas ao próprio exercício da atividade. Então, a consequência que isso pode trazer, como você mesmo já mencionou, é que essa insegurança jurídica de se saber se esse entendimento prevalecerá ou não, e dos riscos do próprio pedido de recuperação judicial, é que haja uma retração na oferta de recursos por força desse risco do pedido de recuperação judicial. E daqui a pouco a Agricultura BR vai falar sobre agricultura familiar, sobre situações que são positivas para pequenos produtores. Nós vamos para o intervalo, então você já sabe, aproveita para entrar em contato, manda sua mensagem no 67 99656 2266. Nós vamos e voltamos em instantes. Vamos falar agora sobre a agricultura familiar e as variedades que existem de contratos no campo. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Kaile Rodrigues. Quando a família Pettini chegou no Mato Grosso do Sul na década de 90, toda esta área era tomada pelo café. Eram 18 mil pés da cultura. Por falta de mão de obra qualificada e o custo de produção ser alto, a família decidiu eliminar a lavoura, passando a cultivar verduras, legumes e hortaliças. A Chácara Celeste tem 13 hectares. Há 29 anos na atividade, o produtor Valdemir Pettini saiu do Paraná para investir na agricultura familiar. Com os esforços do cooperativismo, se manteve na atividade. A rotina diária sempre foi a mesma. Os produtos são colhidos no final da tarde. Lavados, embalados, são encaixotados. No dia seguinte, o produtor, junto com a esposa, leva a produção para a Ceasa. Eu abasteço o mercado Coop Grande, né, que vai bastante mercadoria para as creches. A gente tem também uma entrega no CPA, que é a entrega para a prefeitura para abastecer as entidades, que é compra pelo governo federal, e uma parte para a Ceasa. A agricultura familiar é uma atividade importante para o sustento de várias famílias que vivem na zona rural. Dados apontam que 70% dos alimentos consumidos no Brasil são frutos da agricultura familiar. No inverno, cada canteiro de couve produz ao dia 600 maços. A rúcula produz 250. Já os canteiros de coentro rendem cerca de 800 maços cada um. Os canteiros são irrigados uma vez ao dia por aspersão. E como funciona o ciclo da cenoura, né? Desde quando planta até a colheita? É em torno de 120 dias. 120 dias da plantio até a colheita. A colheita faz com o trator? Sim, arranca no trator e leva para o lavador, lava na máquina. E aí esse produto aqui que a gente vê está bem bonito, sem agrotóxico? Não vai nenhum tipo de agrotóxico na cenoura. Nenhum. Tudo natural? Tudo natural. Assim como na maioria das propriedades dos agricultores familiares, os Pettini também fazem a criação extensiva de suínos, associada à subsistência por meio do aproveitamento da banha e da carne, para atender o consumo próprio e vender os excedentes. Este ano, por conta do custo de produção estar elevado, houve uma diminuição em 60% da área plantada das hortaliças. Hoje está difícil, porque o custo da produção está muito alto. Você vê, em 1994, um maço de mercadoria, qualquer maço de verdura era R$1. Um saco de adubo era 8,50, 8,70. Hoje um maço continua R$1 e o adubo está 110, 115. Então está difícil para se manter. Olha, é um ramo difícil, mas fazer o quê, né? Não é tão ruim assim. Criei um casal de filhos, né? Meu sogro, minha sogra, né? Então, aí teve cunhada, cunhados, que tudo era daqui. E apesar das dificuldades, o que mantém então vocês na atividade? Olha, a gente já está com uma certa idade, né? E aí estamos batalhando e vivendo. Tá bom, aqui a gente gosta porque é tudo natural, né? Então, é uma coisa boa. E aí, o que mantém na atividade é o gosto mesmo, o amor pela terra. O amor, né? Encerramos esta reportagem com aquele velho ditado popular, que tudo que se planta, colhe. Nós saímos daqui com a feira garantida. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E você já ouviu falar de agricultura biodinâmica? Pois é,
é um processo de produção já muito antigo, milenar e que voltou a ser visto agora por produtores aqui no Brasil. E este foi o assunto dessa entrevista que realizamos no Agricultura BR. Por aqui eu continuo falando a respeito de tecnologia e soluções para o produtor rural. E o assunto de agora é a agricultura biodinâmica. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios Mônica Assis. Ela é uma especialista no assunto e vai falar um pouco a respeito de como que funciona essa modalidade de agricultura de produção. Mônica, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios, no canal do Boi. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Mônica, a agricultura biodinâmica, muitas vezes, ela acaba sendo confundida por alguns com agricultura orgânica. Primeiramente, né, qual que é a definição e as diferenças que tem entre uma modalidade e outra dessa produção? A agricultura biodinâmica, ela fica dentro do leque de agriculturas orgânicas, mas ela tem algumas diferenças, que são as diferenças de manejo com o solo. O primeiro pilar da agricultura biodinâmica é o solo vivo. Então, manter um solo vivo e o homem conduzindo essa vivificação do solo, a nossa questão consciente. Então, o proprietário daquelas terras conduzindo isso. Os outros pilares são utilização de preparados biodinâmicos, que são como se fosse uma homeopatia para a terra, para as plantas. São preparados vindos da mesma farmacotécnica homeopática. E a utilização do calendário astronômico agrícola, que é um calendário astronômico feito na Alemanha e traduzido para o Brasil e feito para o nosso hemisfério sul, onde ele dá para a gente as direções do que fazer, do que o agricultor fazer. Melhor época para plantar, melhor época para colher, melhor época para trabalhar o solo. Conceitos, na verdade, resgatados. Que são as janelas de agrícolas, né, que nós acabamos utilizando tentamos utilizar de alguma forma, Mônica? Não, é bem diferente. A gente utiliza vendo as questões astronômicas mesmo, a Lua, em que constelação que a Lua está passando. Dependendo da constelação onde ela passa, o solo está mais apto a receber uma semente, ou você colher uma planta, ou plantar uma planta que você quer utilizar a folha, por exemplo, o pasto para quem trabalha com pecuária, ou o grão, por exemplo, a soja e o milho. Então, a gente fala que são insumos grátis que a natureza nos dá. E esse conhecimento era um conhecimento muito antigo. Quem nunca ouviu falar aqueles senhores lá bem antigos do campo que falam, tal lua é boa para plantar mandioca, dezembro na época de podar árvore. Então, isso são conhecimentos que se perderam e foram resgatados pela agricultura biodinâmica. Então, a utilização do calendário e essas práticas também que levam o solo vivo. Quais são? Utilização de pó de rocha, utilização de plantas de cobertura, que são fixadoras de nitrogênio, que trazem mais nitrogênio, vivificação e fertilidade para o solo, bactérias, utilização de biológicos. Então, não é trabalhar com uma coisa só, são vários elementos para resgatar esse solo vivo, que a agricultura convencional não se preocupou tanto assim, né? Em termos de resultado, pode-se falar que numa propriedade rural, aquilo que tem mais valor é a água que possa ter nessa propriedade, tanto vista ou quanto no solo, e a qualidade desse solo. Você falou de vários elementos aí que são de conservação, considerando que o solo pode ser considerado um ser vivo também, né? Ele está ali vivendo nessa situação. Os resultados, como que eles aparecem para o produtor rural que atua com a biodinâmica? Então, com relação à água, quando você coloca essas práticas de vivificação de solo, melhorar também a questão do aporte de vegetação nas margens e tudo mais, você tem um retorno dessa água, o lençol freático se torna mais robusto, as minas começam, de novo, é muito relatado isso nas propriedades que a gente atua, de ver essa mina brotando muito mais água. Para o proprietário, para o agricultor, o pecuarista, o homem da terra, os resultados são plantas, para quem é agricultor, muito mais rígidas, muito mais saudáveis. Uma planta saudável, feita
feita uma agricultura num substrato onde tem muita mais vida, essa planta sendo muito mais forte, ela não adoece tanto quanto a planta que precisa de aporte de fertilidade rápida, né? Ela busca com as raízes, faz um enraizamento muito maior e busca com as raízes tudo aquilo que ela precisa. Então ela fica mais robusta. Assim como o organismo humano e o animal, uma planta mais robusta, ela luta ela mesma contra a doença. Você não precisa ficar fazendo uma muleta para ela, colocando ali um antifúngico, um antiparasitário, porque ela mesma vai resistir a tudo isso. É um princípio da rigidez, da saúde do solo e da planta. Mônica, quando o produtor rural ele busca essas alternativas, principalmente a agricultura sustentável, nós temos tratado bastante esse assunto aqui no Canal do Boi, ele está buscando melhores resultados, melhores práticas também de trabalho na sua propriedade, mas também uma redução de custos. Acaba tendo uma redução de custo bastante... se coloca isso de uma forma muito clara, né, tanto na agricultura comercial quanto também para agricultores menores. Com esse tipo de prática da biodinâmica, se consegue ter resultados de redução de custos, já que você está utilizando melhor o que o próprio solo ou o meio natural pode oferecer? Não, com certeza isso vai se encaminhar para uma redução de custos. É claro que se você já pega uma propriedade que já teve intensificado um tipo de agricultura da outra forma, então vai levar um tempo. Isso a gente deixar bem claro, né? Nós somos muito imediatistas, né? A gente quer usar uma prática e já nessa safra já ter resultados. Vai demorar conforme aquela propriedade estiver mais desgastada, né, mais judiada, vamos dizer assim, mas com certeza vai se encaminhar para uma redução de custo ao longo do tempo. E vai ser uma redução de custo também porque vai se implantar um sistema todo que vai ser resistente, vai ser permanente para aquele produtor. E, Mônica, me fala uma coisa, no Brasil, há um levantamento que aponte para o número de adeptos da agricultura biodinâmica? Ou área? Pois então, quem tem esses dados é o Instituto Biodinâmico. Nós temos uma certificadora, né, que tem as propriedades certificadas no sistema biodinâmico, tem um selo, inclusive, aquelas que são unicamente biodinâmicas têm um selo conhecido no mundo inteiro, que se chama selo Demeter. Ela é de fato biodinâmica. Aquelas que estão a caminho de serem totalmente biodinâmicas têm um selo IBD. Eles podem explicar melhor, mas o que a gente percebe é que esse movimento em direção à biodinâmica acontece muito mais sem procurar diretamente as certificadoras. É uma questão de... É um desafio que eles estão levando adiante, os convencionais, estão buscando aqui e ali, sem buscar o selo, buscando apenas a maneira de se fazer, todos esses procedimentos para se chegar a alguma coisa, sem buscar o selo, entende? Então pode ser muito maior esse número de pessoas e cresceu muito rapidamente, sabe? Eu lembro que quando O que motivou os produtores a buscarem? Os custos, né? E também outra coisa que acontece, que já aconteceu com os animais, eu que sou veterinária, eu percebo, chega num ponto que as pragas, não tem mais nenhum veneno que proteja. Aí aparece no caso das plantas, né, uma semente transgênica tal, que ajuda, mas ali a pouco já tem outro desafio novo acontecendo. E na hora de fechar as contas no final da colheita, para o produtor, cada vez mais ele via que não estava fechando, né? Eu não falo para a gente descartar completamente o convencional. Isso na veterinária também a gente não faz. São duas práticas que devem crescer juntas. Usar a parte de desafio para plantas, para pragas, veneno, agrotóxicos, na hora necessária. Mas fazer de base essa outra agricultura que vai ajudar também. Fazer as duas coisas juntas. Porque a gente percebe que, no final, os custos não fecham e chega num ponto que os produtores também não têm mais o que fazer para a proteção das plantas contra pragas, etc. E olha, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com mais informações para você. Aproveite para entrar em contato no 67996562266. Eu volto já. E Walter Pulga Júnior conversou com um especialista em São Paulo sobre a internet na área rural. É o que você confere agora no Agricultura BR. Erlon, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Hoje nós vamos falar
um pouco sobre o que você já tem abordado conosco nos últimos anos, né? Não é a primeira vez que você participa aqui conosco no Canal do Boi, da programação do SBA. Erlon, a internet das coisas, e você já alertava isso anos atrás, está dentro da fazenda. Ela pode ajudar o produtor rural. A minha pergunta é, o produtor rural tem recebido bem esse trabalho da internet das coisas, essa, vamos dizer, essa informatização da fazenda? Bom, sempre um prazer estar conversando aqui com a tua audiência, Walter, e eu diria que desde a última vez que a gente conversou, bastante água passou embaixo da ponte, né, como diz os nossos amigos produtores, e com certeza, nesse momento, o produtor ele consegue já enxergar onde está o valor de se ter essa implantação, essa tecnificação da internet das coisas na propriedade, e vamos dar nome aos bois. Ou seja, o que é essa tecnificação? Então, a gente está falando de estações para controle de microclima, super importante nessa fase de produção, essas culturas que a gente tem de 100, 120 dias. A gente está falando de controle de maquinário, né, de telemetria, principalmente para você ter esse controle do consumo de combustível, né, e de outras facilidades que tem na fazenda, por exemplo, de silos e estruturas que ele tem de tratamento e recebimento do grão. Então, eu diria que o produtor hoje ele já entendeu que ter esta coleta de informações, de dados, que a gente fala, no campo, diretamente para uma plataforma onde esses dados vão ser processados para gerar informação, dá um diferencial muito grande em relação, principalmente, a custo de produção. Ou seja, o produtor já entendeu que essa internet das coisas pode ajudá-lo. Agora, a minha pergunta é, ele tem recursos, ele tem procurado introduzir na propriedade rural esses equipamentos, esses processos de trabalho? Eu diria até, às vezes, o mercado ele entende menos do negócio do produtor que o próprio produtor. Desde que se começou a falar de internet das coisas, se falou muito desse problema de conectividade no Brasil. Tá? O campo, eu queria trazer uma opinião diferente para as pessoas aqui. Falando em nome também sou diretor lá da ABIN, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, temos conversado com o governo, com produtores, para dizer o seguinte, a internet das coisas, nós vamos resolver a conectividade no campo da internet das coisas, das máquinas conectadas, dos pivôs conectados, das estações conectadas, dos implementos e colheitadeiras. Nós não vamos, a internet das coisas, ela pode até acelerar, mas o foco dela não é resolver o problema de internet no campo. Por exemplo, para se ver um WhatsApp, para acessar a internet, um home bank. Esse é um problema de um outro departamento, né, que é de universalização de acesso à internet. O que a gente faz, que impacta diretamente em produção, né, em tecnificação, como tem nas indústrias, como tem na mobilidade, é justamente a coleta dos dados das coisas. Eu diria para você, eu falo aqui com a tua audiência, nós desconhecemos qualquer projeto que nós nos envolvemos hoje na Agrosdata, que nós não implantamos essa tecnificação, essa agricultura digital, porque não houve conectividade. A gente resolve. Hoje, o agro escuta muito falar de conexão de satélite. A conexão de satélite, para navegar na internet, isso que a gente está falando, às vezes ela não é boa. Boa no sentido técnico não falando. Não é rápida, não é rápido, não tem muito tráfego, você não pode ficar vendo filme de streaming, essa coisa toda. Então ela acaba ficando um pouco cara às vezes. A internet, por exemplo, uma conexão satelital para a internet das coisas é perfeita. A gente usa o mínimo possível e aí uma coisa sempre importante, o pessoal que está no interior sabe o que eu estou dizendo. No Brasil inteiro, você tem a figura de um provedor local menor do que uma operadora, que geralmente ele chega com uma internet lá na sede ou na casa do agricultor. Tá? Isso é no Brasil todo. O problema da internet das coisas, para a gente, não é essa internet que chega para o produtor na casa, é como que a gente atende o campo, ou seja, como é que a gente conecta as máquinas, as estações, as estufas. Isso hoje a gente já tem uma solução, que é uma rede privada de internet das coisas, tá? Que a gente, quando vai num projeto, a gente olha. Tem aqui, a gente sempre começa pela conectividade móvel, que é o melhor. Tem um 2G, 3G, 4G? Não tem. Então tá bom. Tem uma internet que chega na sede da fazenda? Tem. Então a gente implanta essa rede, que é a última milha que a gente chama, que ela pode atender com um equipamento só, chega de 20 quilômetros de raio, para justamente conectar todos esses acessórios, todo o maquinário atuando na propriedade. Estações. Então eu diria o seguinte para o produtor, né? Não só com a gente, mas não tenha medo de buscar a solução da internet das coisas, ela não está ligada com a resolução
da internet do campo, de estações móveis, essa coisa toda. A gente consegue resolver, já tem tecnologia hoje, né? Seja satelital, seja o provedor, seja a própria operadora grande que chega lá com algum tipo de serviço. Então, essa parte está resolvida, tá? Isso que eu digo para vocês. E, dito isso, acho que a gente sempre está batendo na tecla agora, assim, para que o agricultor entenda que o que a agricultura digital está entregando para ele hoje é resultado prático, é tangível. Nós estamos falando, estamos muito focados, porque essa coisa da tecnificação, Walter, assim, ela tem 2 cenários que eu gostaria que vocês entendessem. Ela tem um retorno mais rápido, vou dar um exemplo. Se eu monitoro 24 horas por dia um trator, tá, do meu funcionário ou eu mesmo, toda vez que eu estiver dirigindo ou alguém estiver dirigindo esse trator com um consumo maior de combustível do que o programado para a safra, vai ter um alarme e vai voltar uma informação de correção. Então, você está gastando 22 litros por hora, volte a gastar 20. Isso é um exemplo prático. E a gente tem outros exemplos práticos. Mas o que eu sempre gosto de dizer para o agricultor, para que ele entenda o que está acontecendo e penetre nesse mundo, é assim, isso é só a pontinha do iceberg. Todos esses dados que a gente está coletando, de como que o trator acelera, o RPM, naquele talhão, isso fica guardado para sempre. As próximas safras que forem ser planejadas, nós vamos usar essa quantidade de dados. Então, assim, que vocês entendam que o tangível que a gente entrega a curto prazo é interessante porque paga a conta e fazer investimento não é fácil no Brasil, em agricultura. O produtor já está cansado de fazer investimento do próprio bolso, mas esse investimento vale a pena. Porque o que a gente está garantindo para o futuro? Que esse dado que está guardado, a gente vai usar principalmente para redução de custo. Nós estamos falando hoje, quando a gente tem essa agricultura digital preditiva, por exemplo, ou seja, o que é agricultura digital? Vou dar 2 exemplos muito facilmente entendíveis para vocês. A criação, por exemplo, de um calendário preditivo, onde você vai executar as ações, tratar o solo, preparar o solo, tratar a plantação, agroquímicos. Todo esse processo ele pode ser realizado em datas perfeitas. O que é uma data perfeita? Um dia perfeito, uma semana perfeita? É quando as condições que você precisa para realizar aquela atividade, uma pulverização, um agroquímico, foliar, elas estão totalmente enquadradas dentro do que o produto necessita. Umidade do ar, temperatura do ar, umidade do solo, se não vai chover dali 3 dias. Essa informação, a gente coletou o dado... Você não precisa ir no cheiro. Na verdade, a máquina te orienta. O dia melhor, o horário melhor. Exatamente. Através, por exemplo, do conhecimento técnico, empírico e científico do agrônomo, eu sempre costumo dizer isso. Tem muita ferramenta que fala, não, eu sou a inteligência artificial e eu vou resolver. Não, nós somos só uma ferramenta. Eu sou um GPS novo, tá? Que o agrônomo e o produtor utiliza para executar uma ação com um nível de precisão de 99,9%. Ou seja, o erro é menor. Muito menor. Então, só nessa execução perfeita, a gente está falando em torno de 5% de redução de custo de produção. Se a gente falar na média aí, se o produtor que está nos vendo tem a média nacional de 45 sacos de soja por hectare, por exemplo, 5% é 2 sacos a mais. Poxa, isso pesa, por exemplo, no final da safra. Nessa soja precoce lá do Paraná do Oeste que sofreu, que os produtores na prática quase que empataram, poxa, se tivesse 2 sacos no bolso dele seria interessante, né? Para falar, eu tive um lucro com essa soja. Então, assim, o nosso ataque é muito preciso, é redução de custo. Além dessa redução de custo em função da melhor operação, nas datas corretas, o que a gente acaba gerando é uma rastreabilidade que a gente chama. Então, o produtor ele consegue ter uma marcação de... não é só quando eu apliquei e apliquei bem, mas o que eu apliquei, com que implemento, qual a quantidade... Informação completa. Informação completa. Uma radiografia do que ele fez. Exatamente. E vai considerando historicamente tudo isso. Exatamente. Como você diz, é um banco de dados. Exatamente. Então, esse tipo de tecnificação, que é a agricultura digital que a gente está chamando, eu queria dizer para os produtores, ela é essencial. E, obviamente, que vai aparecer no mercado muitas grandes companhias falando, não, deixa que eu faço isso para você, como acontece sempre. Como o Facebook diz, use o meu negócio gratuitamente, qualquer rede social tem mas gratuitamente é um pouco complicado. E ele acaba consumindo os seus dados, como todo mundo sabe. A gente tem agora a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que explicitou para as pessoas que os dados dela estavam sendo consumidos. Então, assim, o que eu digo para o agricultor é 3 fases, 3 passos para você estar totalmente atualizado. Colete os seus dados, use os seus dados e proteja os seus dados. Mantenha-os consigo. Então, e quando você entrega para uma grande empresa, ela vai usar essa informação. Ela vai usar. E necessariamente não é favorável ao seu trabalho. A gente sempre acha que
estão todas bem intencionadas, mas por via das dúvidas, guarde com você. Né? Controle os seus dados. Controle. E se alguém vai querer usá-los para produzir alguma coisa de bom para você, que ele tenha que ter a sua autorização. Eu acho que esse é o que a gente defende. Então, essa agricultura, ela é extremamente importante. O que a gente se preocupou também é deixar ela acessível a todos. Né? E agora vamos falar disso, porque uma pergunta que é comum, o telespectador, agricultor, produtor rural faz. Bom, e quanto custa para que eu consiga, na minha propriedade, ter essa internet das coisas, esse controle maior sobre o que eu faço? Como viabilizar isso? É muito caro? Não é muito caro. Obviamente que quando você tem uma instrumentação no campo, a gente sabe que tem uma dificuldade maior. Né? Você instalar um serviço desse, por exemplo, numa cidade dentro, você teria um custo muito menor, não só de não deslocamento, o próprio acesso ao recurso mais fácil. Instalar na fazenda é mais caro. É mais caro. Mas assim, esse custo, da outra vez que eu tive aqui, eu sempre falei inclusive isso, né? Você tem um exemplo que o nosso serviço ele custa em torno de meio saco de soja por hectare ano, mas ele retorna 2 sacos de soja por hectare ano para o agricultor, então a gente entende que na conta ela é rentável. Ela é rentável para o agricultor. Só que essa fórmula, ela funciona evidentemente com uma propriedade de um determinado tamanho, essa história toda. Hoje o que a gente tem já na nossa prateleira é um serviço que é um serviço de entrada que a gente chama, ou seja, toda propriedade rural pode ter um serviço de agricultura digital que monitora todo o seu microclima, a sua área, então todos os parâmetros possíveis, umidade do solo, umidade do ar. Isso para os pequenos também? Os pequenos também. E também tem já um serviço acoplado de imagens de satélite, com resoluções muito boas, que pode inclusive monitorar a saúde da plantação para ele, e a telemetria das máquinas. Então, assim, esse é o pacote que a gente tem hoje também no mercado. O pequeno tem acesso a também isso? O pequeno. Tanto que a gente criou nos últimos dias um produto, aliás, esse produto nosso de agricultura digital, a gente vai comercializar ele para os pequenos com o CPR, com um cédula do produtor rural. Ou seja, trocando por produto que o homem faz no campo. Exatamente. Ou seja, eu até digo para você, a gente está falando aí para esse produto de entrada, a gente está falando aí de alguma coisa em torno de 100 sacos de soja por ano, entendeu? Então... Bem mais acessível. Bem mais acessível. Você esteve no Ministério da Agricultura propondo esse projeto, apresentando esse projeto? A gente tem conversado com o pessoal do Ministério justamente para colocar essa opção lá à disposição do Ministério. E a gente também sabe como é que está toda essa questão de crédito no Brasil. Então, esse foi um dos motivos, inclusive, que a gente fez a criação dessa possibilidade. Instalar equipamentos e proceder à coleta de dados na sua propriedade, mesmo médio e pequeno produtor, pode ser feito agora também através de uma CPR. Pode ser feito através de uma barter, né? Serviço por produto. Serviço por produto. Então, a gente está trocando a tecnificação, a digitalização, os dados que ele vai poder coletar e utilizar pelo produto que ele produz. Eu acho que faz sentido e, principalmente, esses valores que eu te falei, obviamente, a gente tem que olhar o tamanho da propriedade, mas é alguma coisa em torno disso, em torno de 100 sacos de soja por ano. O que não tínhamos anos atrás. Exatamente. Ainda não havia uma saída, vamos dizer, uma alternativa para o médio e para o pequeno. Exatamente. Agora você tem já facilidade para negociar. E a terra, a produção agrícola é uma coisa interessante, né? Que a mesma tecnologia que funciona para o grande, funciona para o pequeno, do ponto de vista de tecnologia, do que ela vai inferir ali na produção. Então, acho que a gente pensou nisso para não deixar esse pequeno produtor também de fora e dizer para ele que o que a gente, antes, há 2 anos, a gente começou a falar internet das coisas e agricultura, ainda era muito aquela definição do videocassete, né? É VHS, é Betamax, passou um tempo depois, é filme, né? Você não perguntava mais o que era tecnologia, você só queria saber qual era a entrega do serviço. Eu acho que a gente está chegando nessa era agora da agricultura digital, que o agricultor vai parar de perguntar como é que é a rede, o que eu instalo, o que faz. A gente está dizendo para ele, olha, o serviço é a informação. Então, com essa informação, você vai ter resultados muito melhores, você vai ter rastreabilidade, você vai guardar esses dados para produções futuras. E o caminho, eu acho que da indústria como um todo, né, acho que mundialmente, né, Walter, a indústria já se convenceu, inclusive as grandes agroquímicas, né, as empresas que produzem agroquímicos, já entenderam, porque todas elas têm os seus departamentos de digital, né, que eles falam, né, de agricultura digital, monstruosos, com muitos recursos investidos, então eles já entenderam que esse é o futuro.
A gente só quer colocar o futuro à disposição do pequeno agora, para que ele possa usar isso. Bom, você acaba de ouvir Erlon de Oliveira. Erlon de Oliveira é diretor da Agrosdata, uma empresa que atua no agronegócio com soluções digitais, vamos dizer assim, né? Com processos digitais. Agradeço sua presença aqui mais uma vez. Erlon voltará nos próximos meses a conversar conosco, já que ele acompanha a evolução, né, desses processos, né, de internet das coisas no agronegócio e tem sempre boas informações. Mais uma vez agradeço, Erlon. É com vocês em Campo Grande. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu trago as últimas informações desta edição. Você vai conhecer agora um modelo de negócio que traz a comida congelada para se preparar em casa, terminar, né, descongelar em casa, pronta para o alimento. Mas o que é interessante nisso que você vai ver agora é que são alimentos direto do campo, chamado Rural Foods. É o que você acompanha agora na reportagem de Vinícius Souza. É rápido, prático e saboroso. Os alimentos semi-prontos estão conquistando cada vez mais o seu espaço. E engana-se quem pensa que essa novidade está apenas nas grandes cidades. As fazendas também estão aderindo a essa nova forma de produção alimentar. Hoje ninguém tem mais cozinheira em sede de fazenda, ninguém tem mais cozinheira à disposição para uma pessoa, uma ou duas pessoas. Então o quadro de funcionários está cada vez mais enxuto e nós entramos com essa solução. Então a pessoa ela compra aqui, ela pode armazenar por 2, 3 meses. Pedro é formado em administração, mas desde pequeno está muito ligado à área rural, principalmente quando o assunto é comida. Seu avô, antes de vir para o Mato Grosso do Sul, era dono de um restaurante em São Paulo. Aqui no estado, se tornou fazendeiro. Pedro conta que percebeu nas fazendas a necessidade em facilitar a alimentação. Com o nome de Rural Foods, a fábrica de alimentos conta com um cardápio de dar água na boca. Bom, o cardápio ele tem 29 opções e a ideia foi colocar os pratos regionais, né, como carro-chefe, arroz carreteiro, caribel, né, que é o guisado, macarrão de comitiva. E em seguida nós pensamos em colocar pelo menos uma carne de cada, um frango, uma carne vermelha, um peixe, filé de tilápia, né, no caso. Tudo isso sobre os olhos atentos de Silmara. A nutricionista fica de olho para que os nutrientes dos alimentos sejam preservados. A gente trabalha com a programação de produção, né? Então a gente decide o cardápio um dia antes. Esses produtos são comprados também um dia antes. Então toda a nossa matéria-prima são frescas. Embalados separadamente, os alimentos congelados podem ficar armazenados durante 90 dias. A nutricionista explica que isso não interfere na qualidade da refeição. O congelamento ele é o método mais eficiente de conservação, então a gente garante com que nossos produtos não percam nenhum tipo de qualidade, nem organoléptica, nem aparentemente também. Então assim, os nossos produtos, depois do descongelamento, ele mantém a mesma qualidade. Depois de passar pelos olhos atentos da nutricionista, as etapas de preparo começam. Pedro mostra como tudo é feito. Por aqui, até os temperos são totalmente naturais. Esse molho que nós fazemos, ele é feito à base de ervas e com azeite, né, batido com azeite. Então ele fica bem suave para poder dar um gostinho nos legumes. Em cada setor, a preparação da comida é cheia de cuidados. Bom, esse procedimento são os legumes no vapor. Os legumes são cozidos no vapor para poder preservar todos os nutrientes, coloração e sabor deles. Ó. Após o cozimento no vapor dos alimentos, dos legumes, nós temperamos eles e misturamos, né, junto com os outros para em seguida fazer o porcionamento deles. Essa carne é manteada por nós aqui na empresa e nós produzimos ela para o carreteiro, caribel e o macarrão pantaneiro. No caso aqui nós estamos picando ela para fazer o carreteiro e o macarrão pantaneiro, tá? Então você vê ela está no ponto para fazer, está uma carne muito bonita e nós procuramos manter esse padrão de qualidade para poder oferecer aí uma comida regional bem feita. Depois de todas essas etapas, o alimento é porcionado e embalado a vácuo nas embalagens que podem ser usadas na hora de descongelar a comida.
Depois que o alimento sai aqui da cozinha, ele vem para esse freezer, onde ele fica armazenado em uma temperatura de menos 18 graus, para não perder a qualidade do alimento, questão de sabor, os nutrientes. E agora eu vou escolher o nosso cardápio para hoje. Vamos ver o que tem por aqui? Arroz carreteiro e tem um mix aqui de legumes. Agora a gente vai ver como que esse alimento congelado vai ficar. Água fervendo, é só colocar as embalagens lá dentro e esperar de 5 a 10 minutos. Pronto, rápido e prático. Mas será que a clientela está se agradando? Depois da gente acompanhar todo esse processo de produção, é claro que a gente também precisa comer esse alimento. Eu estou aqui com a Vanessa, com o Fábio, o Pedro vem ali trazendo para a gente o prato. Como a gente pode ver, é realmente muito prático, ele vai cortar aqui. Por que vocês escolheram esse tipo de alimentação? É uma conjugação de 3 fatores. Primeiro, a praticidade, porque ele é realmente muito prático, alia muito a vida moderna, essa correria que a gente vive. Segundo é o preço, porque compensa mais você comer na sua casa do que sair, ter que pagar restaurante. E o terceiro, e eu acho mais importante, é o sabor, porque junto à praticidade e o preço, o sabor é muito gostoso, as comidas realmente surpreendem, uma variedade grande de pratos. Recém-casados e sem muita prática na cozinha, a comida congelada foi uma alternativa saborosa para esse casal. Agora a Vanessa vai experimentar aqui para ver se está realmente bom. E aí, Vanessa, está aprovado? Sim, é aprovado, muito bom. Melhor que vocês dois na cozinha, então. Sim, muito melhor. Tá certo, então muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, eu também vou experimentar daqui a pouquinho, viu? De Campo Grande, Vinícius Souza. Daí com essa reportagem, encerra essa edição do Agricultura BR. Desejo a todos uma ótima tarde e nós nos vemos aqui durante a programação do Canal do Boi.